E aí galera, tudo bem? A gente está começando mais um programa da TVGP e hoje a gente está aqui na Crispin Porter Boguski, a CPB Brasil. A gente veio falar com a Denise Kotsubo, que é gerente de projetos aqui da agência. Então foi um papo super legal, a gente continua falando sobre a pauta, que é indicadores, como é importante o gerente de projetos perseguir, monitorar, compartilhar esse tipo de informação para a agência inteira, com o cliente também. Então é uma pauta importante, acompanhe essa entrevista com a Denise, mas antes de começar aquele recado importante, você gostar do conteúdo, achar legal, compartilha nas suas redes, faça também esse conhecimento chegar para mais gente, tá bom? Então fiquem agora com a Denise. Oi, eu sou a Denise Kotsubo, gerente de projetos aqui da Crispin, a CPB Brasil. E hoje a gente vai falar sobre os indicadores mais importantes que um gerente de projetos tem que monitorar durante a campanha. Antes de falar sobre os indicadores em si, eu queria falar sobre o que é um bom projeto, como que a gente analisa se o projeto foi feito de maneira certa ou não. Eu acho que um bom projeto é aquele que foi planejado e foi executado com eficiência e qualidade, mas não só para os times internos da agência, mas também para o cliente. E para que isso aconteça, eu acho que é necessário a gente ter bem alinhado quais são os KPIs, quais são os objetivos reais do projeto, para não ter desentendimento depois ou uma cobrança que não foi acordada. Sobre os indicadores, para mim os principais são o prazo, o escopo, o orçamento, que são os custos, a qualidade e, no final, a satisfação de ambas as partes. Sobre o prazo, assim, o mais importante é acompanhar o cronograma, dependendo do projeto, diariamente ou semanalmente, porque é ele que vai dizer quais são as tarefas que foram entregues, se elas foram entregues, se a gente atrasou, e se atrasou, quais são os motivos, porque daí o gerente de projetos consegue analisar e ver onde está o gargalo. Outro ponto importante é o escopo, porque o escopo é o que foi acordado inicialmente. Se ele mudou durante o projeto, aí cabe ao gerente de projetos, o atendimento e outras partes envolvidas tomarem as devidas decisões, porque o escopo também influencia no custo, né? E com relação ao custo, a gente sempre tem que estar dando uma olhada nas horas que foram vendidas, nas horas estimadas, o timesheet das pessoas que estão trabalhando no projeto, para ver se o projeto está trazendo rentabilidade ou se ele está trazendo mais custos ainda, tanto para a agência quanto para o cliente. Agora, com relação à qualidade, a gente sempre tem que entregar um projeto com a qualidade boa. Se não está sendo entregue assim, quais são os motivos? Será que os profissionais que a gente alocou são os profissionais corretos? Ou a gente está sem prazo porque o escopo mudou? Então, tem que analisar isso porque a gente não pode... a gente tem que minimizar os erros, né, para que no final esses erros não virem uma crise. E outro ponto também que eu acho importante a gente ver é a satisfação da entrega do projeto, satisfação do cliente e também da equipe envolvida nas tarefas executadas. Tipo, não adianta, às vezes a gente entrega um projeto no prazo, com qualidade, mas o cliente não ficou satisfeito. Então, por que será? Então, acho que sempre tem que ter esse alinhamento de expectativa de ambas as partes e sempre tem que fazer um status para saber o que está acontecendo, se eles estão satisfeitos, se a equipe está satisfeita, também concorda com o que a gente está fazendo, porque isso daí é muito importante. E depois de tudo isso, com os resultados, a gente consegue analisar se o projeto foi bom ou não. E eu acho super importante também a parte do cliente ser transparente e dividir com a gente os resultados financeiros deles, os resultados de venda, o ROI. Por quê? Porque ele abrindo essas informações, a gente consegue mensurar de uma maneira melhor se o projeto foi um sucesso ou não. Bom, os indicadores eles são super importantes porque através dele a gente consegue monitorar durante o projeto onde estão os gargalos, onde estão os problemas que estão dando e a gente consegue também planejar e se antecipar aos riscos que podem acontecer, evitando uma crise maior. Então, eles são super importantes por causa disso. Aqui na Crispin, por ser uma agência pequena ainda,
eu acho que o legal aqui é a proximidade que os times têm. Então, semanalmente tem uma reunião dos líderes de cada área, do atendimento, planejamento, mídia, projetos, criação, inclusive o financeiro, porque daí eles contam para todo mundo como estão o status de cada projeto, de cada campanha e junto todo mundo tenta resolver de uma maneira mais rápida e eficaz os problemas para aquele cliente. E lógico que os líderes também fazem as reuniões com seu time semanalmente para entender mais detalhadamente o que está acontecendo com cada conta. Outro ponto legal que eu acho aqui que minimiza também bastante problemas ou erro de comunicação lá na frente é a proximidade do diretor de criação com o diretor de mídia, que eles acabam duplando. E aí, assim, o diretor de mídia não apresenta um plano que não esteja alinhado com as ideias da criação e a criação também não apresenta nada que não esteja, que não seja possível de ser executado depois. Então, eu acho que isso também ajuda bastante os times a conversarem. Isso daí ajuda com que os problemas sejam minimizados e a gente não tenha uma crise lá na frente. Geralmente, quando a gente termina um projeto, a gente já embala em outro, já começa outro, está na correria e ninguém tem tempo para a gente parar, conversar e fazer uma reunião sobre os learnings de cada campanha. Eu acho essa reunião super importante porque com ela a gente consegue prever os próximos erros que podem acontecer, os riscos que podem acontecer nos outros projetos similares. Então, o que a gente tenta fazer, geralmente, nem que seja meia hora, é só o que a gente aprendeu com essa campanha, com esse projeto e como que a gente pode fazer para que os erros não se repitam na próxima. E também eu acho super importante assim ter uma organização, seja na rede ou em plataformas ou em qualquer lugar que todo mundo tenha acesso, não só o time que trabalhou, mas a agência inteira tem acesso para poder usar de benchmark para outras campanhas. Então tem que estar tudo bem organizado e documentado, desde as atas das reuniões, os briefings, os últimos layouts, os últimos relatórios, os relatórios semanais. É muito importante isso. E se puder, eu como gerente de projetos, num próximo projeto, levar o que eu aprendi no projeto anterior para o time novo ou para o mesmo time, eu acho que isso é muito legal também e é uma forma de você espalhar, né, as boas práticas que aconteceram. Então, acho que a organização é tudo e a documentação.